Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das avaliações, né? Que eu corrigi os testes de vocês, os testes. E, assim, muita gente pegando resposta na internet. E eu queria pedir para vocês agora, quando forem fazer a prova de vocês, olharem no livro, ler o livro de vocês, tá? O livro de vocês é a referência. Vocês têm que pesquisar sempre no livro de vocês, tá bom? Porque vocês ficam pegando na internet e não é a mesma coisa, não é a mesma resposta, não é o correto, tá bom? Vamos fazer a correção, né, do nosso texto descritivo da aula passada. E essa correção que eu faço com vocês para vocês, né, ficarem a par do conteúdo, para vocês terem a resposta correta no caderno de vocês, no livro de vocês, para quando vocês forem fazer a prova ou o teste, vocês terem a resposta, vocês aprenderem, né, a resposta correta. Então, façam os exercícios, respondam, façam a correção junto comigo, tá bom? Vamos lá, número 1. Quanto ao tipo do texto, ele é predominante. Essa é a número 1, né, da texto descritivo. E a número 1 é a letra B, descritivo. Número 2. O texto de Franz Kafka é intitulado de Metamorfose. A partir do fragmento acima, justifique o título do texto. Número 2. O título do texto se justifica devido ao fato do personagem passar por uma grande transformação, nesse caso, uma metamorfose. 3. Qual foi a transformação vivida pelo personagem? Gregor Samsa. E qual foi a reação diante dessa mudança? Número 3. Ele se transformou em um inseto gigante e ficou tão espantado que não sabia como agir. Número 4. Encontre no texto um trecho descritivo e transcreva-o abaixo. É uma resposta pessoal. Vocês, né, vão encontrar no texto um trecho, né, que vocês achem ser descritivo e vão colocar no caderno de vocês. Número 5. Gregor Samsa se transformou em um inseto enorme e desengonçado. Que palavras foram usadas pelo narrador para afirmar isso? Número 5. Deu por si na cama, transformando num gigantesco inseto. Número 6. Qual comparação o eu lírico faz entre as palavras bicho e homem, presentes na poesia? Ele compara o homem a um bicho devido à sua situação de catar comida no lixo. Número 7. Retire do poema um fragmento que contenha descrição. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. 8. Identifique quais são os sentidos predominantes nas descrições a seguir. Então, nas descrições que temos aqui na número 8, vocês vão dizer, né, quais são os sentidos. E os sentidos são, na letra A é olfato e na letra B é visão. 9. O texto abaixo é do tipo descritivo. Retire dele um verso que comprove essa característica. Número 9. O trecho é: com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nesse trecho há uma descrição de paisagem. 10. Observe a imagem, né? Tem uma imagem aí. E elabore um parágrafo descritivo, situando a imagem em um contexto. Então, né, vocês vão criar esse texto descritivo, vão colocar no caderno de vocês, né, para, se caso retomarmos, né, as aulas esse ano ainda,
eu possa corrigir no caderno de vocês, tá? Façam no caderno essa número 10. Número 11. No texto de Cecília Meirelles, o que está sendo descrito? Número 11. O rosto de uma pessoa envelhecida. 12. Qual o sentimento do eu lírico em relação às transformações vividas? O eu lírico ficou triste, pois não conseguiu perceber as mudanças sofridas no decorrer da vida. 13. Releia o trecho extraído do poema. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Os elementos lexicais em destaque, escolhidos pela autora para fazer a descrição de seu rosto, pertencem à classe número 13, letra B, adjetivos. Número 14. O trecho acima possui uma descrição objetiva ou subjetiva? Número 14, descrição objetiva. 15. Veja a propaganda a seguir. Na descrição desse produto, a propaganda apelou para qual sentido humano? Na propaganda ocorre um apelo pelo paladar, né? Uma imagem de um bolo e faz a alusão, né? Para dar aquele desejo na pessoa, dar água na boca. Número 16. Vamos corrigir a pergunta da número 16. Um texto descritivo se caracteriza basicamente por 16, letra D. 17. O texto descritivo abaixo, que se fundamenta predominantemente em elementos gustativos, é 17, letra B. 18. Para apresentar as características do rio Tejo, o poeta utiliza recursos linguísticos próprios do texto descritivo. Qual o processo usado para descrever o rio? Número 18, letra E. 19. Num texto descritivo, são muito frequentes os adjetivos, entre as opções abaixo. Assinale aquela em que o adjetivo representa predominantemente uma opinião do observador. Número 19, letra A. Embarcação desconfortável. 20. Sob a ponte, a escuridão era total. Alguns ruídos não identificáveis e o cheiro de água apodrecida aumentavam a sensação de desconforto da tropa. Esse fragmento de texto descritivo se apoia exclusivamente em, número 20, letra E, no olfato, na audição e na visão. Vamos agora para a correção de verbos. Verbos 1. Hoje também vamos falar mais um pouquinho sobre verbos, né? Para complementar o estudo. Mas antes vamos terminar a correção. De acordo com o texto, quem era Miguelin? Na número 1. Miguelin é um menino de apenas 8 anos de idade que morava com a sua família em um lugar remoto chamado Mutum. 2. Da viagem que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças embaraçadas em sua cabecinha. Número 2, letra D, pretérito mais que perfeito. 3. Um certo Miguelin morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui, muito depois da vereda do frango d'água e de outras veredas sem nome ou poucos conhecidas, em ponto remoto no Mutum. Quantos verbos podemos identificar nessa frase, nesse período? Identifique-os e, em seguida, indique o tempo e o modo em que cada um se encontram. Então, pessoal, no número 3, os verbos que nós temos são morava, que encontra-se no pretérito imperfeito do indicativo, né? Da número 3. Número 4. Mas Miguelin ria também e preferia não beber a sua parte. Deixava-a para empapar o lenço e refrescar o nariz na hora do arrojo. Gostava do tio Terês, irmão de seu pai,
Indique a conjunção dos três verbos, indique a conjunção dos verbos em destaque. Ria, ri, terceira conjugação. Preferia, preferir, terceira conjugação. Deixava, deixar, primeira conjugação. Gostava, gosta, primeira conjugação. 5. É para beber, Miguelinho? Tio Terês dizia caçoando. Beber, infinitivo, caçoando, gerúndio. Né? Que a pergunta é para destacar, né, os dois verbos nas formas nominais, identificar e classificar cada verbo. Número 6. Na pesquisa em questão, os cientistas afirmam que cada soneca tem efeitos diferentes dependendo da sua duração. Os verbos destacados são no número 6, letra A, presente. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no presente. Número 7, letra C. Após pagar dívidas e impostos, pouco lhe sobrara. Número 8. Leia o texto para responder à questão. Tá? Uma expressão verbal que designa uma ação habitual realizada no passado está em número 8, letra A. Ia trabalhar de qualquer jeito. 9. No trecho universitário, Rafik morava em um bairro de classe média alta e uma noite, quando estava para entrar em seu prédio, as formas verbais destacadas estão respectivamente nos tempos, número 9, letra D, presente e passado. 10. A frase em que o verbo destacado está flexionado no tempo presente é número 10, letra D. Ele é daquelas pessoas que se encantam mais. Número 11. Na tirinha de Jim Davis, os verbos precisar e dever estão conjugados consecutivamente em que tempo e modos verbais? Número 11, letra A, presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, né? Os verbos. Número 12. A respeito dos verbos destacados no texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Número 12, letra D. 13. Assinale a alternativa em que o verbo esteja no presente. 13, letra C. 14. No trecho. Isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? Os verbos destacados estão no tempo presente, passando-os para o tempo futuro, tem-se consecutivamente. Número 14, letra E. 15. O verbo destacado está no tempo futuro, hein? Número 15, letra E. Isso criará uma corrente. 16. Para responder à questão, assinale a alternativa que completa corretamente e adequadamente as falas dos personagens dos quadrinhos. 16, letra C. 17. Para responder à questão, assinale a alternativa que completa correta e adequadamente as falas dos personagens dos quadrinhos. Na 17, né, letra A. 18. Ao se empregar o pronome nós no lugar de a gente na frase do último quadrinho, você quer que a gente fique abaixo da média? A forma verbal fique deve ser substituída, conforme a norma padrão da língua, por número 18, né, letra A. 19. O verbo dizer no pretérito, no primeiro quadrinho, está conjugado em que tempo? Número 19, letra A. Futuro do pretérito. 20. A opção que apresenta uma sequência frasal que contém uma locução verbal é a número 20, letra C. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito dos verbos. Vamos praticar aí um pouquinho. Verbos, parte 2, né? Nessa parte dos verbos, nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos regulares,
irregulares, defectivos, abundantes ou anômalos, tá? Vocês vão ver as características de cada um deles, né? Do tipo de cada um deles. Vamos falar, né, sobre suas classificações. Classificação dos verbos. Considerando as classificações, as variações de formas de flexões dos verbos, quando conjugados, podemos classificá-los em 2 das 5 categorias, como eu falei para vocês, regulares, irregulares. Aqui está escrito defecaivos, mas não é isso, é defectivos, tá? O corretor do celular acabou escrevendo de uma forma incorreta, mas o correto é defectivos, no livro de vocês está correto. Abundantes ou anômalos. Verbos regulares e irregulares. O conceito de regularidade e irregularidade refere-se à possibilidade de ocorrer ou não variação na forma do radical. Tá? O que é o radical? Radical é aquelas 3 primeiras letras ou 4, é o início, né, da palavra. Vocês vão ver, é aquilo que acompanha uma palavra. Por exemplo, cantar. Eu posso falar cantar, cantarei, canto. Então, só essas 4 letras, esse cante, é o nosso radical. E só muda o restante da nossa palavra. Vamos continuar. Variação na forma do radical quando o verbo é conjugado. Assim, os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não apresentam variação no radical. Para descobrir se um verbo é ou não regular, basta conjugá-lo no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Caso não ocorra alteração no radical, pode-se dizer que se trata de um verbo regular. Cantar apresenta o mesmo radical. Alguns exemplos de verbos regulares são procurar, receber, sofrer e dividir. Esses verbos eles não vão ter alteração no radical. Procurar, procurei, procuro, procurando. Não vai mudar, entendeu? Os verbos irregulares já vai ter essa mudança. São aqueles que, ao serem conjugados, apresentam alterações em seu radical. O verbo caber apresenta alterações no radical quando conjugado no presente. Por exemplo, caibo. E no pretérito perfeito do indicativo, coube. Então, né, tem essa diferença no radical. Portanto, sendo um verbo irregular. Então, quando há uma diferença no radical, é um verbo irregular. Outros exemplos são fazer, pedir, dizer. Os verbos anômalos são aqueles que, quando conjugados, apresentam alterações mais profundas no radical. Nessa categoria, os radicais aparecem em algumas conjugações totalmente diferentes da forma primitiva. São eles anômalos os verbos ser e ir. Sou, era, vou e fui. Então, os verbos anômalos, eles vão apresentar alterações mais profundas, assim, alterações mais radicais, né? Digamos assim. Ser, sou, era, tá? No caso, o sou, ele vai passar a ser era. O vou vai passar a ser fui. Então, é uma diferença muito, muito radical, né? Então, esses verbos são chamados de anômalos. Os verbos defectivos são aqueles que possuem conjugação incompleta, ou seja, que não dispõem da conjugação em todas as pessoas do discurso. São defectivos os verbos falir, abolir, reaver e tem muito mais outros, tá? Outros exemplos são colorir, falir, demolir, chover, que não possuem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Tá? Então, esses verbos defectivos, eles não possuem, né, a primeira pessoa do singular. Então, é muito comum, né, você ouvir alguma pessoa falando eu coloro, eu coloro, e não existe isso. O ideal é você achar uma outra palavra, eu pinto, por exemplo, entendeu? Porque não existe a primeira pessoa, tá?
Os verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma aceita na norma padrão. Isto é, apresentam duas formas com o mesmo valor. Essas ocorrências, geralmente observadas no particípio, são comuns nos verbos que possuem uma morfologia irregular, terminação a do ido, e outra irregular, que por sua vez possuem diversas terminações. Por exemplo, aceitar. Aceito, particípio regular. Aceito, particípio irregular. Verbo acender. Regular, acendido, e irregular, aceso. Tá bom, pessoal? E a aula de hoje foi isso, né? A nossa aula de verbos, né? Tenho mais uma coisa para falar para vocês. Vocês vão fazer os exercícios da página 69 a 61, tá? E tem mais uma coisinha. Vamos falar também sobre cartão postal, bilhete e telegrama. Esses três são gêneros literários, tá? São um tipo de gênero textual. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O avanço da tecnologia e dos serviços de postagem nas últimas décadas trouxe grandes mudanças no âmbito da comunicação entre as pessoas. A vontade para se comunicar há nem tanto tempo atrás tinha de ser muita, mas o valor emocional atribuído a esses esforços era também recompensador. Então, pessoal, sabemos que antigamente, né, não tínhamos acesso à internet. A internet nem existia há muito tempo atrás. E depois começou a existir, né? Antigamente só dava para falar no orelhão, só pessoas que tinham muitas condições, né? Uma condição muito boa, pessoas com condições financeiras muito boas que tinham um telefone fixo, porque era muito caro ter um telefone fixo antigamente. E celular, então, dependendo da época, nem existia. Depois que passou a existir celular, e celular também, antigamente era muito difícil de conseguir, era muito caro. Agora que todo mundo tem acesso, quem não tem celular hoje em dia? Todo mundo tem celular hoje em dia. Então, a comunicação hoje em dia passou a ser através de telefone, através de celular, muito mesmo da internet, tá? Então, esse avanço tecnológico fez com que algumas coisas, né, ficassem para trás, mas que ainda são utilizadas por algumas pessoas. Por exemplo, o cartão postal, ele é bastante usado por turistas que desejam mostrar a cidade que estão visitando e mandar notícias breves para pessoas queridas. Por ser enviado a indivíduos com quem o emissor tem alguma intimidade e por tratar de assuntos normalmente relacionados ao lazer, a linguagem tende a ser mais informal. Então, a linguagem utilizada é uma linguagem informal, uma linguagem simples, do dia a dia, do cotidiano e da região, né, daquele determinado indivíduo. O cartão postal também é muito usado por empresas, né, que têm o objetivo de convidar clientes para algum evento, apresentar um novo produto, agradecer pela preferência, desejar felicitações ou reforçar uma marca. Eu acredito que algum de vocês ou o pai de vocês já receberam algum cartão postal, né, desejando felicidades e tal. Você pode até perguntar para eles se por acaso eles receberam ou tem algum para vocês verem como é. A linguagem informal, né, que eu falei para vocês, ela é marcada pelo uso das normas gramaticais. No caso, a linguagem formal. A informal não, é a formal. A linguagem formal, que é aquela linguagem mais tradicional, né, da nossa gramática, ela é mais cuidada, né, sem o uso de gírias e de termos coloquiais. Já a linguagem informal, ela é representada pelo uso da língua do dia a dia. Nessa aplicação, o texto é mais espontâneo, podendo haver palavras abreviadas e gírias. Então, na linguagem informal, vocês podem utilizar a linguagem normal do dia a dia, né? Sem muita burocracia, né? Sem precisar usar a linguagem mais difícil, digamos assim. O bilhete, né, como já sabemos, é uma mensagem que possui apenas o essencial.
tá? No bilhete a gente escreve, quando vocês vão escrever algum bilhete, vocês provavelmente, né, devem ser bem óbvios, bem rápidos e essenciais, né? Ele tem a intenção de comunicar algo de forma rápida, né, de forma breve, e normalmente é entregue pessoalmente ou deixado em local visível para alguém que tenha contato no dia a dia. Ele não carrega muito rigor, nem no suporte escolhido, nem na forma. Também se caracteriza pela informalidade. Então, geralmente, né, a gente deixa um bilhete para alguém que não está ali, e é um bilhete bem rápido, com palavras rápidas. Por exemplo, volto já, fui almoçar, vocês já devem ter visto, né, em alguma loja escrito. Então, isso tudo é um bilhete. Telegrama é um gênero de caráter informativo que tem como característica clareza e objetividade. É uma comunicação usada em casos urgentes ou especiais. Não raro a mensagem do telegrama é emitida em um único período e com a supressão de vocábulos, uma vez que é pago pelo número de palavras e tem um custo mais alto. Então, gente, o telegrama, ele é um gênero, né, textual informativo, e ele é um pouco mais caro. Ele é enviado pelos correios, né? Nosso meio de envio é a empresa dos Correios, telégrafos, vocês já devem conhecer. Eles fornecem um tipo de papel específico, onde é inserido o texto, o nome e endereço de ambas as partes, tá? No caso, o destinatário e o remetente. Geralmente, né, esse gênero textual, telegrama, o telegrama, geralmente, ele é enviado para notificações judiciais, né? Mensagens para aprovações de cargos públicos, né? Por exemplo, a pessoa quando passa num concurso, eles não ligam, não mandam mensagem, eles mandam um telegrama. Então, geralmente, quando alguém recebe um telegrama, na maioria das vezes é coisa boa. Chamando-os para a convocação e demissões, né? Pode ser também, pode não ser uma coisa boa, né? Uma demissão. E por ausência de inuptura de funcionários. Por exemplo, funcionário trabalha numa empresa e tem um mês que ele não comparece. Eles enviam um telegrama, tá? No livro de vocês tem um exemplo lá de cada coisa que eu falei. Do telegrama, né? Do bilhete, do cartão postal. Depois, né? Depois não, eu creio que vocês já estão acompanhando no livro de vocês. E vocês estão vendo aí as informações, as imagens para vocês acompanharem. Façam os exercícios das páginas 75 a 78 para a semana que vem corrigirmos, tá? Redação. Hoje, né, aprendemos um pouquinho sobre cartão postal, bilhete, telegrama. E esses três vocês hoje vão fazer, né? Em uma cartolina, vocês vão fazer esses três em uma cartolina, como se fosse mesmo. O bilhete, vocês vão fazer aquelas linhas, né? Como se fosse de caderno. E vão fazer na cartolina. O telegrama, vocês vão procurar um exemplo na internet, tá? Ou no livro de vocês que também tem. Vão ver as características do cartão postal e vão fazer. O telegrama também. E vão usar a criatividade de vocês, está liberado, tá? Podem colorir, podem usar a criatividade de vocês. Fazer a própria punho, com a mão, tá? Nada da internet, não. Digitalizado, não. É tudo à mão. Vocês podem sim pesquisar, mas quando forem fazer na cartolina é à mão. Vocês vão entregar na escola porque tá valendo ponto, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me perguntar. Estou disponível para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.